E aí, influenciadores do Reino de Deus, como que vocês estão? É um prazer estar aqui em mais um podcast. E hoje nós vamos trazer para vocês um convidado que é um amiguíssimo da casa. Alguns de vocês já conhecem, talvez alguns não, mas a gente vai apresentar ele aqui para vocês agora. Felipe Souza de Suscope. E aí, Bê, tudo bem? E aí, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder estar participando desse projeto, né? De poder estar contribuindo de alguma forma. E vai ser muito bom esse bate-papo, tô muito feliz, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite também dos líderes dessa casa. Prazer é todo Uma nosso. casa que a gente tem um respeito, né? Um carinho, uma admiração enorme por tudo aquilo que vocês constroem aqui na cidade de Guarulhos, né? Então, tô aqui, vamos conversar, vai ser muito bom. E eu tenho certeza que, de alguma forma, a gente vai poder contribuir um pouco com aquilo que vocês estão construindo aqui. É isso. Bora lá? Bora lá. Vamos lá, Preparado. Fê. Conta pra gente como que você iniciou a sua caminhada com Cristo, como que foi sua conversão. Tipo, Legal. um encontro. Cara, eu nasci, né, no famoso berço cristão, né? Então, nasci num lar cristão, né? Os meus pais sempre foram na igreja, junto com os meus avós também, né? Então, a minha caminhada cristã, ela começou na Deus de Amor. Passei lá os meus primeiros anos, né, de vida, né? Também até construindo lá conhecendo, né, Cristo através daquela casa maravilhosa também, né, dessa igreja. E foi muito louco, né, Obê? Porque assim, a minha conversão, né? Como eu sempre cresci nesse ambiente cristão, né? Como sempre cresci num lar cristão, eu sempre tive dentro de mim, assim, que eu conhecia Cristo, né? Então, eu tinha uma rotina, assim, de oração. Então, todos os dias eu orava, entendeu? Pelo menos 1 hora por dia, entendeu? Então, todos os dias eu lia a Bíblia, entendeu? Então, todos os dias eu tinha meu momento de adoração, sabe? Então, isso, pra mim, assim, foi construindo. Cara, eu conheço Deus, né? Eu conheço... eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus, né? E ao mesmo tempo, o que era engraçado? Porque eu tinha um sonho muito grande de ser um jogador de futebol, né? Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de futebol, né? Sempre gostei muito de jogar bola, sempre acompanhei o meu time do coração, né? Assim, e então meu pai, né, sempre me levou para jogar bola nos campinhos, aí meu avô me acompanhava também nos treinos, né? Então, dos meus 6 até os meus 18 anos, assim, eu investi meu tempo, né, minha dedicação em relação a esse sonho de ser um jogador de futebol. Um sonho de quase todo menino, né? Sonho de quase todo menino, né? Então, isso também me mostrou muitas coisas, né? Trouxe para fora muitas coisas que estavam escondidas no meu coração, porque nos meus 18 anos, assim, eu comecei a estar caminhando, né? Tudo muito bem, no caso, para que eu conseguisse realizar esse sonho. Então, foi algo que estava muito forte no meu coração, assim. E meu pai sempre perguntava algo muito interessante para mim. Ele perguntava assim, cara, eu te apoio, né? Assim, você não precisa trabalhar. A única coisa que eu te peço se dedica na escola e que você tenha um plano B, né? Então, eu sempre falava pro meu pai, assim, falava, não, pai, eu tenho um plano B, tenho um plano C. Mas, na verdade mesmo, meu plano B era o mesmo do plano A e o plano C era o mesmo do plano B e o plano A. Se o plano A der ruim, o plano B vai ser o mesmo. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a grande verdade é que eu não tinha um plano B e nem um plano C, entendeu? Então, o meu plano era ser um jogador de futebol, né? E eu sempre recebia algumas palavras, assim, proféticas sobre a minha vida, sabe? Então, uma vez eu tava num culto, assim, e aí uma senhorinha do coque chegou pra mim e falou assim, eu te vejo pregando nas nações. Uau. Eu te vejo Deus te levando para as nações. Aí eu chegava para minha mãe e falava assim, mano, ela tá louca. A verdade é que eu não quero nem saber em pregar para as nações. Eu não quero saber de pregar nada. Fazendo. Eu quero ser um jogador de futebol, entendeu? E eu tô caminhando para isso, né? Mas só que, paralelamente a isso, né, a carreira de futebol também estava indo muito bem. Então, eu achei, né, a minha vontade gritou, né, e falou assim, é a vontade de Deus para mim, entendeu? Então eu investi muito a minha vida, o meu tempo nesse período, né, entre 6 e 18, na carreira de ser um jogador de futebol. E aí nos 18 anos assim, eu tive uma lesão, né, uma lesão no quadril, e aí eu vi, cara, que
aquele sonho de criança, né, de ser um jogador de futebol, tava ficando cada vez mais longe, né? E então eu lembro que na época, assim, eu tinha alguns empresários, né? Tava indo para alguns times para fora, né? Do estado de São Paulo, aqui no caso, né? Então, e de uma hora para outra eu vi as portas se fechando. Então comecei a perder alguns empresários, comecei a me machucar muito, com uma frequência muito grande, sabe? E aí eu vi que o sonho de ser um jogador de futebol tava ficando cada vez mais longe. E aí revelou que realmente eu não conhecia Deus. Eu conhecia o Deus do meu pai, da minha mãe, eu conhecia o Deus dos meus avós, mas eu realmente, o Fefe, o Felipe, Uau. não conhecia Deus. Porque Mesmo tendo toda aquela rotina de oração, Bíblia, Sim. você não conhecia de verdade. Sim, por quê? Porque a partir do momento que Deus tirou aquilo que eu mais pedia pra ele, eu me revelei. Entendeu? Então veio pra fora tudo aquilo que estava no meu coração escondido, né? Então aquele menino, né, que orava todos os dias, que lia a Bíblia todos os dias, que adorava a Deus, né, com louvores assim todos os dias, foi o mesmo menino que falava que não tinha, que não frequentava nenhuma igreja e que não conhecia Deus, entendeu? Então revelou muito do Felipe, entendeu? Revelou muito que estava escondido do Fefe. E muito do meu relacionamento com Deus. Então eu me relacionava com Deus não por quem Ele é, mas por aquilo que Ele poderia me dar. Então não era um relacionamento de amor, entendeu? Era um relacionamento de troca, cara. Sabe? Eu me relacionava com Ele porque eu sabia que a qualquer momento Ele poderia realizar meu sonho, né? E aquilo que eu mais queria. E na verdade foi que eu coloquei o futebol acima de Deus, entendeu? Você fez o futebol um Deus. Exato, exatamente. Eu fiz o futebol um Deus, entendeu? Então, a partir do momento que Deus tocou no meu ídolo, né? Que Deus tocou no meu Deus, eu me revelei, assim. Então, assim, eu saí da igreja, entendeu? E aí eu tive um pequeno problema com drogas, né? Então eu fiquei um tempo fora, assim, uns 2 anos fora da igreja, assim, né? Mas aí depois eu voltei. Não tem como. Não tem como. Na verdade, quando a gente experimenta o verdadeiro amor, assim, não tem como ficar longe disso, né? Então essa foi um pouquinho da minha história, assim, com Deus, né? Minha história com Jesus. E é muito louco, porque nesse período, né, que eu fiquei fora da igreja, assim, eu tava com meu irmão, né? E como realmente eu encontrei a Deus, como realmente eu tive um encontro com Cristo, né? Eu lembro que o Douglas, a gente tava fazendo um acampamento do Jesuscópio, né? E aí quem ia pregar esse dia... Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Nessa época eu tinha mais ou menos uns 21 anos por aí. E aí tava tendo um acampamento do Jesuscópio. Eu lembro que quem ia ministrar nessa noite, né, era o Davi Lago. E ele ia falar sobre paternidade. E aí o Douglas chegou pra mim, né? Chegou pro Arthur e falou: vamos lá, né? Não precisa nem entrar, não precisa nem sentar. Vamos lá, participa, entendeu? Aí depois vocês vão embora, né? Aí a gente foi. Tava lá eu com o Arthur, né? Eu com o meu irmão. E aí eu lembro que a gente sentou assim no fundo da fileira, assim, lá no último cantinho, lá no cantinho. E aí o Davi Lago começou a ministrar. E aí ele tava falando sobre paternidade, cara. E aquela palavra tava entrando no meu coração e tava destruindo o meu coração, assim. Aí eu comecei a chorar. E aí acabou. E aí eu lembro que o Douglas foi conversar com meu irmão, aí a Val veio conversar comigo, né? A gente passou um tempo conversando, né? Nesse acampamento. E aí acabou essa conversinha, eu cheguei pro meu irmão. Falei, e aí, cara, o que a gente vai fazer agora? Né? Que daí a gente ia embora do acampamento, né? E aí ele falou assim, não sei. Aí eu falei, mano... tá acontecendo um carnaval na cidade vizinha aqui de Bragança. Meu Extrema, Deus. Né? Aí ele falou, vamos pra lá então. Tinha acabado de chorar. Tinha acabado, cara. Tinha acabado de ser, assim, um negócio sinistro, assim, sabe? Foi um negócio que pegou o Fefe, assim. E aí a gente foi pra esse carnaval, né? E nessa época eu tava tendo esse problema com drogas, assim, né? Com entorpecentes. Aí a gente tava num carnaval, assim, de praça mesmo, assim, né? E aí, na hora, cara, deu uma vontade tremenda, assim, de usar droga. E aí fui lá e comprei, né? Um entorpecente lá e usei. Mas, assim, na hora que eu usei,
cara, me transformou de tal forma, assim, que eu fiquei fora de mim, sabe? Meu Deus. Fiquei fora de, assim, transtornado, cara, transtornado. E aí eu comecei a dar muito trabalho pro meu irmão lá, né? Mas só que uma voz, cara, falou comigo, entendeu? E foi... Mesmo você daquela forma... Não, eu tava fora do corpo, assim, mesmo, assim, não tava medindo as minhas atitudes, assim, sabe? E uma voz falou com você E uma voz mesmo. falou comigo. Meu cara. Deus. E uma voz falou comigo. O Espírito Santo falou assim, você é meu, e eu quero você. Uau. Né? E na hora que eu escutei essa voz, todo o efeito da droga, assim, que tava sobre o meu corpo, ela passou na hora, assim, sabe? Então, na hora eu fiquei bom, cara. Então, assim, eu tinha bebido muita Incrível. coisa, eu tinha usado muita coisa, entendeu? Então, na hora eu fiquei muito bom, assim, fiquei são, consciente, sabendo de tudo que tava acontecendo ao meu redor, né? E aí, na hora eu fiquei indignado, cara. Eu falei assim, eu não quero te ouvir. Pô, cortou minha onda. Não, eu falei assim, cara, eu gastei uma nota pra ficar ruim. Aí Meu você Deus. vem falar comigo e assim, não quero te ouvir. E para de falar comigo, entendeu? Tipo, machucado Não. total. Mas só que a questão foi que eu passei a noite, cara, escutando essa voz. Né? Meu Deus. Ao ponto, assim, de eu chegar pro meu irmão e falar assim, cara, quero ir embora. Tem alguém falando na minha cabeça aqui. E, cara, toda hora ele fala que me quer e que eu sou dele. Entendeu? Então, assim, me leva embora, cara. Que Então, a foda. galera que tava comigo foi todo mundo embora, entendeu? Já arrastou E todo nesse mundo. caminho, né? E nesse caminho, assim, de Extrema a Bragança, né? Que foi a cidade que a gente foi. O Espírito Santo continuava falando comigo. Eu quero você. Você é meu. Mas só que pra mim, cara, eu usei tanta coisa que esse negócio fica falando agora na minha cabeça toda hora, né? Mas não foi só nesse dia. Eu fiquei 2 meses, cara, escutando a mesma voz. Você é meu. Eu quero de volta. Você nas mesmas práticas. Nas mesmas e práticas. tal, e a Nas voz mesmas práticas. E a voz te falando chamando. comigo. Uau. Né? Que na verdade é nosso amigo Espírito Santo, né? Sim. O Espírito Santo falando comigo, assim, todos os dias, assim, Que sabe? profundo. E aí, até um dia a gente tava conversando, eu com meu irmão, a gente falou, cara, a gente não é dessa vida. Entendeu? A gente não é pra estar aqui. Entendeu? E aí a gente, na época, falou assim, cara, vamos voltar. Sabe? Também que foi um outro processo, né? O voltar também não é fácil, entendeu? Mas a gente decidiu voltar, né? Então foi esse período da minha vida, assim, né? Que realmente eu achei que conhecia Deus, né? Que eu me relacionava com Ele, né? Mas na verdade eu não conhecia Deus e o relacionamento que eu tinha com Ele é um relacionamento de interesse, né? É aquela troca um relacionamento de barganha, né? De troca, né? Então assim, eu te sirvo, né? Assim, eu tenho uma vida aí reta, né? Mas me dá o que eu quero, meu irmão. Entendeu? Porque a partir do momento que você tocar naquilo que eu quero, que eu não quero, né? Na verdade, assim, a partir do momento que você tocar naquilo que eu tanto quero e você não realizar isso, eu tô saindo fora. Sabe? Então foi mais ou menos isso, assim, né? Da minha adolescência, assim, até os meus 21, 22 anos. Fê, e você acha que nesse processo dessa sua segunda volta, foi de fato o momento que você teve um encontro que, tipo, tudo mudou depois de você ouvir essa voz? Você acha que foi daí pra frente que, cara, fui marcado com algo diferente? Então, assim, o meu encontro com Jesus foi no meio de um carnaval. Uau. Entendeu? Então, assim, Foi não quando você foi, ouviu aquela voz. Foi quando aquela voz falou comigo. Sabe? Foi quando o Espírito Santo falou comigo e naquele ambiente turbulento ali, né? E pesado, né? E foi ali que ele me tirou do lamaçal, assim, do pecado que eu tava ali. E me atraiu com cordas de amor, né? Então, e foi muito louco porque, assim, em nenhum momento eu me senti culpado, entendeu? Mas em todos os momentos eu me senti amado. Uau, sabe? é isso. Então eu não tive um sentimento de culpa sobre aquilo que eu tava fazendo, mas um sentimento assim, cara, eu te amo tanto, sabe? Que eu não vou desistir de você, entendeu? Que eu quero você de volta, entendeu? Então é isso, sabe? O amor, ele tem esse poder, sabe? De transformar qualquer ambiente, entendeu? De transformar vidas, sabe? E a gente experimentou o verdadeiro amor, né? O amor genuíno, assim. Porque a grande verdade é que a sociedade, ela nos impõe um padrão de amor, né, cara? Que realmente é esse padrão de amor de troca, entendeu? Então, assim, eu te amo se você me fala ou me ama, entendeu? Sim. Então, assim... Só recebendo. É só nessa... Moeda só recebendo, entendeu? Se eu recebo, eu dou. Mas se eu não recebo, eu não dou. Entendeu? E na verdade não é assim, né, cara? O padrão de amor do reino de Deus não
né? Cristo, né, morreu na cruz por nós, sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, e todo dia a gente sente o amor dele por nós, né? Todo dia o amor dele é derramado sobre nossas vidas, né? Em todas as coisas, cara. Entendeu? Então, assim, eu sou grato pelo não de Deus, entendeu? Eu sou grato por Deus não ter me transformado, né, em um jogador de futebol, mesmo no momento ali, né, eu olhando com uma ótica humana, eu não estava vendo nenhum benefício naquilo tudo que estava acontecendo, né? Mas, cara, hoje eu sou feliz, né? Talvez se eu fosse um jogador de futebol, eu não seria tão feliz como eu sou hoje, né? Então, eu sou muito grato porque Deus, ele não é um pai que nos mima, entendeu? E nos dá tudo aquilo que a gente quer, né? Precisa. Ele realmente sabe o que é bom pra nós, entendeu? Então, eu sou muito grato a Deus pelo não que ele me deu, né? E é muito louco porque a gente estava falando sobre essa limitação que a gente impõe mesmo, né? No amor de Deus e tal. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, cara, não tem lugar para isso. Muitas vezes a gente limita, né, essa manifestação desse pai que vai em busca desses filhos e tal. Cara, ele te achou num carnaval. Ué. E a gente muitas vezes limita isso, né? Como se ele não pudesse agir num carnaval, numa pessoa que estava muito louca, cheia de drogas. Mas, cara, isso não foi limite para que ele fosse lá, que o amor dele não pudesse te encontrar. O amor dele supera todas as coisas, né? Todas as circunstâncias, todas as situações, né? Mas eu acho que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar hoje, assim, como igreja, sabe? Porque muitas vezes a gente quer separar o sagrado do secular, entendeu? Mas só que Deus, cara, ele quer manifestar a glória dele em todos os ambientes, em todas as esferas, entendeu? Então, a glória de Deus tem que estar dentro da política, por exemplo, entendeu? Dentro de um senado, dentro da prefeitura, né? A glória de Deus, cara, ela quer se manifestar dentro de um hospital, entendeu? Então, assim, limitar a presença dele só dentro de um ambiente eclesiástico, não, cara, ele é muito maior, entendeu? Esses dias eu tava com o Douglas lá em Curitiba e ele tava gravando um podcast assim, e tava lá o Israel Subirá, né? E tava o Marcos Madaleno, né? E o Israel falou algo muito interessante, assim. Ele falou que lá no IHOP, eles falam que Deus, ele é um oceano infinito, assim. E a gente é um barquinho desbravando, conhecendo esse oceano, entendeu? Então, assim, ele é muito grande para ficar numa limitação. Muita coisa ainda pra gente conhecer. De um ambiente, assim, eclesiástico, sabe? Então, a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Que a gente é a extensão da presença de Deus, cara, nas escolas, na faculdade, né? Dentro do seu serviço, né? Dentro de uma fábrica, né? Então a gente é assim, cara, o tabernáculo ambulante, né? Que carrega essa presença de Deus ali, e quando a presença tá, o ambiente é transformado, né? Isso tem muito a ver com o nosso posicionamento, né? Na verdade, de se posicionar como igreja, não importa onde. Sim. Então não tem muito a ver, eu penso, com a separação, né? Tipo, secular e igreja. Mas é a igreja estar no mundo, mas não se parecer com o mundo, sim, né? E você entendeu isso muito bem depois que você ouviu essa voz, começou a caminhar sobre isso, obedecer essa voz. Eu até queria te perguntar sobre isso, Fê. Esse lugar de obediência, porque até então você carregava um sonho e aí você foi entendendo que, tipo, cara, são outros caminhos, outros lugares, e às vezes a obediência vai levar a gente para um caminho de dor também, né? Sim. Da gente abandonar. Como foi isso para você? Caminhar nesse lugar de obediência, caminhar, tipo assim, não mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Cara, foi um processo, assim, né? Não foi simples, a verdade, entendeu? Porque, como eu disse aqui, a gente tomou uma decisão, né? Assim, a gente vai voltar. Opa, bati aqui sem querer. Então, como eu disse pra você, é um processo. Não foi fácil, entendeu? Então, que nem a gente teve essa conversa, né? Eu com meu irmão lá, que a gente decidiu voltar, entendeu? Mas só que o voltar é complicado, entendeu? O obedecer àquela voz que estava todos os dias, né? Falando comigo ali naquela estação, não foi algo simples, entendeu? Então foi um processo,
né? Então, quando a gente decidiu voltar, não quer dizer que a gente, no dia seguinte, parou de fazer tudo aquilo que a gente fazia. Entendeu? Não, foi um processo, entendeu? Então foi dia após dia, foi conhecendo cada vez mais a Cristo, né? Foi se relacionando agora de uma forma real com Ele, né? Agora não era mais o Deus do pai e da mãe do Felipe, não era mais o Deus do pai, do vô e da avó do Felipe, entendeu? Agora era o Deus do Felipe, sabe? Era o Deus que se revelou ali, entendeu? Então hoje, né, que nem assim naquela época, né, o que foi me ajudando nesse processo de obediência foi conhecendo mais a Ele, entendeu? Foi me relacionando com Ele, né? E é aquilo, B, quando a gente se relaciona com Ele, o resultado disso é querer se relacionar ainda mais com Ele. De verdade, Porque né? Ele é irresistível, cara. Sabe? Ele é irresistível. Então, quanto mais você conhece Deus, quanto mais se relaciona com Ele, mais você quer se relacionar com Ele e mais você quer conhecer a Ele. E quanto mais você se relaciona com Ele, mais parecido com Ele você se torna. Entendeu? Sim. Então, isso é um resultado de um relacionamento, né? E aí foi um processo. Então, foi gradativamente, né? Não foi algo tão simples, né? Então, foi uma troca de mentalidade, né? Foi uma troca de hábitos, né? Então, em família também, isso me ajudou muito, sabe? Assim, poder contar com a igreja, entendeu? Poder contar com a minha família, sabe? Contar com os meus amigos, entendeu? E saber que eu não estava sozinho nesse momento, né? Então, era muito louco, porque eu lembro que queria até honrar a vida do Robson, né? Que hoje ele lidera lá no Jesuscope o ministério pastoral, né? E nessa época, o Robson, ele sabia, cara, que eu tava passando por um momento, assim, meio turbulento, né? E mesmo assim, cara, ele sempre me quis perto dele. Entendeu? Ele sempre me colocou para participar das conferências. Ele sempre me colocou para servir nas conferências, entendeu? E por esse fato de eu estar vivendo aquele ambiente, entendeu? Participando de tudo aquilo que estava acontecendo, me ajudou muito, sabe? Então, assim, saber, sabe, que você tem uma família, que você não tá passando por esse momento sozinho, sabe? Isso me ajudou muito também nesse processo de volta, nesse processo de obediência, né? E igual você falou, obedecer, talvez, cara, seja uma das coisas mais difíceis, porque vai bater muito com a sua vontade, né? Vai bater muito com a sua carne. Uma quebra, né? Exato, do nosso né? eu. E aquilo, a gente gosta de estar no controle. Entendeu? Então, assim, a gente gosta de estar no controle das coisas. Você pode ver que quando a circunstância não está sob o nosso controle, a gente fica desesperado, a gente fica inquieto. Por quê? Porque a gente gosta de estar controlando as coisas. Entendeu? Mas muitas vezes, aquilo que Deus quer não é aquilo que você quer. Entendeu? Então, o que vai prevalecer? Entendeu? Que prevaleça a vontade de Deus, sabe? Então, e a vontade dele sempre vai prevalecer, né? Então, o processo de volta, o processo assim de obedecer aquilo que ele estava me direcionando, não foi fácil, sabe? Não foi algo assim repentino, né? Mas foi algo que hoje as minhas orações são essas, assim, sabe? Que a sua vontade sempre prevaleça na minha vida. É a melhor, porque sempre. Você realmente sabe, Pai, aquilo que é bom para mim. Sim. Né? Eu posso achar que é bom, mas no final, será que realmente vai ser benéfico? Entendeu? Será que realmente eu vou estar no centro da vontade de Deus? Então, se for para prevalecer uma vontade, que seja sua, né? Por mais que doa, por mais que vai exigir algumas coisas, algumas renúncias, mas eu tô disposto a dar os seus passos, entendeu? É isso. Eu tô disposto a ir aonde você quer que eu vá, entendeu? Então, é essa decisão, sabe? E aí é muito. E aí a gente, quando começa a caminhar aí por esse lugar de entender a voz de Deus, obedecer, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso tenha que renunciar algo aqui, que não tem mesmo a ver com a gente, né? Sim. A gente começa a entrar num lugar de, cara, não tô entendendo às vezes, não tá fazendo sentido, mas eu vou continuar obedecendo. E o que me ajudou muito nesse processo todo, assim, de volta também foi o discipulado. O acolhimento que você falou foi importantíssimo, assim, sabe? Nesse processo de cura, nesse processo de retorno, assim. Então, o discipulado, ele tem um papel, assim, fundamental, assim, dentro da igreja, sabe? Como que você hoje, para quem não sabe, o Felipe, ele tem sido levantado aí, chamado para
falar sobre o discipulado, trazer, né? Nós tivemos uma mentoria com o Felipe que foi incrível, foi demais. De fato, como a gente precisa mergulhar mais no entendimento disso, né? De sermos discipuladores, discípulos mesmo aos olhos de Cristo, como Cristo fez, né? E é um desatar nos nossos olhos mesmo, do entendimento, da facilidade que é isso, de trazer as pessoas para perto, de acolher, caminhar junto, como você fala, vida na vida, né? E, cara, hoje você estava contando que você passou por esse processo de ter pessoas do seu lado e tal. Como que foi que você começou a, de fato, perceber esse vínculo com o discipulado na sua vida? Que, cara, eu fui discipulado por alguém e agora, cara, eu tô entendendo o que é isso. Eu tenho que passar isso também. E esse processo de, tipo assim, por enquanto eu preciso de alguém para me alimentar, preciso de alguém me discipulando para um processo de tipo, agora eu vou fazer isso com alguém. Como que você começou a perceber essa transição, assim? Entendi. Tipo assim, eu era um discípulo, agora eu sou um discipulador também. Como que você abriu os olhos para isso? Essa questão de ter esse discernimento quando eu tô apto a discipular alguém, né? A partir do momento que você tem algo a dar, entendeu? A partir do momento, né? Que você não vai ser só uma pessoa que vai consumir, entendeu? Você vai estar ali consumindo, né? Mas você tem algo a dar também, você tem algo a acrescentar na vida do seu próximo. Uma Então, bagagem, né? Então, assim, você não vai ser só uma consumidora, mas você vai ser também uma reprodutora, entendeu? Então, tudo aquilo que você está consumindo, né? Tudo aquilo que você está aprendendo nessa vida de discipulado, né? Nessa caminhada de discipulado, você não vai reter só para você, né? Você vai compartilhar, cara, com as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Acrescentando na vida delas, entendeu? Participando do crescimento delas, sabe? Tendo prazer, cara, em ver elas crescendo. Então, assim, não tem um método, sabe? Uma receita. Até porque o discipulado, ele é relacional, entendeu? Então, o famoso vida na vida, a gente fala lá, né? A gente compartilhar a nossa vida, a gente dividir a nossa vida, a gente compartilhar experiências, a gente compartilhar aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, sabe? Compartilhar as dores, as tristezas, compartilhar a alegria, é chamar para jogar uma bola, é ver como você se comporta no trânsito, entendeu? Então tudo isso faz parte dessa caminhada do discipulado, tá junto, sabe? De verdade, e o mais né? importante, cara, é Cristo sendo formado, entendeu? E uma coisa muito interessante, até pra gente frisar isso daqui, é que o discipulado, ele é uma via de mão dupla, entendeu? Então, da mesma forma que o discipulador, ele tem algo para dar, o discípulo também tem, entendeu? Então, da mesma forma que o discipulador cresce, o discípulo também cresce, e os dois vão crescendo juntos, entendeu? Porque o Cristo que é formado no Felipe, sabe, pode ser o Cristo que vai ser formado, a parte que não tem na Bia, entendeu? E o Cristo que está formado na Bia, talvez seja a parte que não está formada em mim ainda. E a gente vai se completando. E aí a gente vai se completando, entendeu? Então, o discipulado é uma via de mão dupla, sabe? O discipulador nem sempre vai ter a resposta de tudo, entendeu? E não tem problema nenhum, entendeu? Eu chegar para você uma vez e falar assim, não sei como que faz isso. Até porque a gente precisa ter essa consciência, né? Que a gente precisa estimular a maturidade do discípulo, entendeu? A gente precisa acrescentar, né, e contribuir para a maturação dele. Então, vamos ver na Bíblia junto o que Deus fala em relação a isso. Vamos orar juntos para ver aquilo que Deus fala para nós, né? Então, a partir do momento que você tem algo para dar, você já está pronto, apto a discipular alguém, entendeu? E é muito incrível isso, porque, cara, você vai falando, a gente consegue de fato enxergar corpo em funcionamento, tipo, mão, pé, tipo, tudo se ajudando, caminhando junto. É tipo ferro afiando ferro, né? E o fato de você estar discipulando alguém não significa também que você não está tendo alguém que tá te afiando, né? Sim. Nem você falou, seu irmão te discipula até hoje. Até hoje. E é isso, né? Porque assim, em Efésios, Paulo, ele usa algumas ilustrações para definir o que é a igreja, entendeu?
E aí, uma das definições, uma das ilustrações, né, que ele usa é o corpo, né? E se a gente for pegar a estrutura corporal, é uma estrutura assimétrica, uma estrutura diferente, entendeu? Então, a igreja é isso. A igreja é o encontro dos diferentes, entendeu? Então, aqui, se a gente for pegar a comunidade aqui, a igreja aqui, tem criações diferentes, tem culturas diferentes, tem formas de pensar diferentes. Então, é isso que vai nos separar? Não, muito pelo contrário. É isso que vai nos unir para que a gente possa caminhar numa missão em comum, entendeu? A missão de Cristo, né? Aquilo que Deus nos entregou e poder caminhar juntos em relação a isso, sabe? Então a diferença não é uma desculpa, né? A diferença, ela nos une para que a gente possa... É um complemento, exatamente, para que a gente possa caminhar juntos em prol de uma missão. Isso, e a partir do momento que a gente começa a enxergar isso, né? Ver o corpo mesmo, cara, a mão é diferente do pé e tal. Até para caminhar junto, né? Mesmo que às vezes você precise dar uma palavra um pouco mais dura, né? Chegar, isso aqui não tá legal. Mas quando você começa a enxergar, né? Cara, ele é diferente de mim, então talvez aquilo que eu tenha, eu tenho algo a acrescentar para ele, mas também você estar aberto para saber que o outro sempre vai acrescentar algo em você, né? Para o corpo continuar caminhando em movimento. Até porque, assim, a base, né, de tudo é o amor, entendeu? Então, assim, por mais que nós sejamos diferentes, né, e talvez a gente vai precisar ter uma conversa difícil, né, em relação a alinhar algumas situações, é o amor que vai estar presente ali, entendeu? Então a gente vai ter essa conversa difícil em amor. Né? Por quê? Porque eu não tô aqui para matar a Bia. Eu tô aqui para ajudar a Bia a crescer, entendeu? Eu tô aqui para formar Cristo na Bia. Entendeu? Afiar a Bia. Afiar, é o famoso ferro afia ferro, entendeu? É tirar as arestas, entendeu? É tirar, cortar, né? Ali para modelar tudo certinho, né? Para que a gente possa encaixar na estrutura, entendeu? E quando você tá encaixada na estrutura, você descobre a sua função dentro dela, entendeu? Então, de conversas difíceis, cara, vai ter, e é normal, entendeu? São necessárias, né? Para um alinhamento, né? Mas tudo baseado no amor, entendeu? O discipulado sem amor não funciona, aí é crueldade, né? Não é discipulado, é crueldade. Entendeu? Maldade. Crueldade. Crueldade. Porque para você se dispor, você tem que dispor do seu tempo. Sim. Você tem que dispor, às vezes, cara, não é legal isso aqui, mas, cara, em amor eu entendo que o outro não é igual a mim, não pensa como eu, né? Então, discipulado sem amor, a base do discipulado, vamos dizer, precisa ser o amor, né? Você precisa amar, né? Amar o próximo, né? Como a si mesmo, entendeu? E o amar, talvez, a pessoa que você gosta, né? A pessoa que você tem um carinho, né, uma admiração, um afeto, é muito fácil, né? Agora, o amar o diferente, né, aquela pessoa que talvez vai confrontar você, entendeu? Que talvez não vai pensar da mesma forma que você pensa, nem sempre é tão fácil como a gente está conversando aqui, né? Mas é muito importante ter alguém assim do seu lado. Mas assim, ter essa pessoa que é diferente de você, né? Que pensa de uma forma diferente, que talvez vai confrontar você em algumas questões, ela é difícil, cara. Mas ela é muito necessária. Por quê? Porque ela vai trazer para fora algumas coisas que tá dentro do seu coração, escondido ali, que você não tem, né, essa consciência, que você vai precisar tratar. Entendeu? Que você vai precisar, cara, não é assim que fala. Entendeu? Nossa. Vai fazer você repensar. Dei uma resposta que não é legal. Entendeu? O tom de voz que eu falei não é legal. Entendeu? Nossa, eu fiquei irritado porque tiveram uma opinião diferente da minha. Entendeu? Então, assim, algo que estava tão escondido ali, né? Que veio pra fora. E quando veio pra fora, você falou, opa, calma aí. Preciso alinhar aqui também, viu? Eu também não sou o santão, né? Não sou um super-homem, né? Então, o discipulado é muito legal, cara. É muito bom, porque da mesma forma que o discípulo cresce, o discipulador também cresce, porque o discípulo também tem muito para dar, cara, tem muito para acrescentar, sabe? Então é um crescimento assim de ambas as partes, entendeu? E Cristo sendo formado, né? Sendo gerado em ambos. Exato. E discipulado não tem fim,
Tipo, você sempre vai estar caminhando com a pessoa? Isso é uma pergunta que a gente sempre responde lá. Sério? É. Responde pra gente aqui. Discipulado não tem fim, tá? O A vida discipulado, toda. ele é contínuo. Até morrer. Entendeu? Até seus últimos suspiros aí. Então, o discipulado, ele não tem fim, né? O discipulado, ele justamente é uma caminhada da vida, né? Então, logicamente que talvez você não vai continuar com o seu discipulador até os últimos dias, assim. Entendeu? E não tem problema isso. Então, por exemplo, assim, você foi enviado, né, para pastorear uma igreja, por exemplo, assim, na Europa, né, na Itália, entendeu? Mas você tem o seu discipulador aqui, você tem o seu grupo de discipulado aqui. Como não que vai dá funcionar? pra levar o cara na mala. Entendeu? Como que vai ficar essa situação? Entendeu? Você vai parar de discipular com as pessoas aqui? Entendeu? Não, cara, você pode discipular, né? Hoje a gente tem o Zoom, a gente tem diversas ferramentas que nos proporcionam isso, né? Mas a sua comunidade local também lá, aquela que você vai estar liderando, aquela que você vai estar pastoreando, aquela que você vai estar fazendo parte, vivendo o contexto cultural, né, ali também daquele país, eles vão discipular também, entendeu? Eles vão exercer essa função também de discipulado. Lapidar. Né? Então, o discipulado, ele nunca acaba, né? Até porque, assim, a gente está sendo discipulado a todo tempo. Entendeu? A gente está sendo discipulado pelo Instagram, a gente está sendo discipulado pelo Facebook, a gente está sendo discipulado pelo YouTube, a gente está sendo discipulado pela série da Netflix, a gente está sendo discipulado por novelas, por filmes, entendeu? Então, assim, a gente está sendo bombardeado por informações, conteúdos, entendeu? A questão é, o que eu vou absorver de tudo isso? Entendeu? O que vai passar pelo meu filtro? Entendeu? Então, o discipulado, ele não tem fim. Né? Tipo, o que eu tô absorvendo. Exato, entendeu? O que está sendo construído em mim, o que eu tô absorvendo tem a ver com a minha missão, entendeu? Tem a ver com aquilo que... reproduzindo. Tem a ver com aquilo que Deus tem me direcionado, entendeu? Então, o discipulado, ele não tem fim, né? O discipulado não é algo que tem prazo de validade, entendeu? A gente vai discipular e o prazo de discipulado é 5 anos. Não. Não o tem. Discipulado é a caminhada da vida, né? É você caminhando e vivendo e compartilhando sua vida com as pessoas que estão ao seu redor. Fê, voltando um pouco de lá do início, né? É muito nítido desde quando você falou que o que você está fazendo agora, você passou por um lugar de preparo, tipo, foi algo que o Senhor te permitiu viver, você teve o contato com isso foi formado em você, tipo dores de parto. Você viveu isso, foi gerando isso em você, e agora você tá expondo, né? Você tá derramando, você de fato gerou isso, o entendimento disso. Você percebe que hoje isso é uma expansão ministerial, que você vive esse tempo agora de, cara, tô realmente expandindo porque gerei primeiro e agora, cara, isso nasceu e agora eu tô expandindo, mas primeiro eu tive que gerar. Você percebe que você tá vivendo isso? Eu creio, Bê, que tudo que a gente for fazer, né, tudo que a gente for executar, assim, a gente tem que ter fundamentos, entendeu? A gente tem que criar raízes, entendeu? Então, assim, para sustentar esse prédio aqui, tem um fundamento, entendeu? Tem pilares, né? E na nossa vida, assim, falando em ministério agora, né? Falando nessa parte, assim, que é o que você tá fazendo agora, cara. Você tá derramando discipulado. E não é diferente, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter fundamentos, cara. A gente precisa ter pilares, estruturas, que quando chegar a nova estação de Deus, o novo tempo de Deus, você consiga suportar o peso daquela nova fase, entendeu? Então, cara, é de extrema importância a gente saber respeitar os processos. Porque muitas vezes a gente cai numa ansiedade, cara, e começa a falar assim, meu Deus, de verdade, eu tenho 25 anos e ainda não vivi nada daquilo que falaram pra mim, entendeu? Nada que foram profetizado sobre a minha vida, entendeu? Palavras. Nada do que eu mesmo tô sonhando pra entendeu? mim. Mas, cara, será que você não tá num processo de preparação ainda? Será que você não tá num processo de maturidade? Entendeu? Porque muitas vezes a gente quer
exercer uma função, a gente quer estar vivendo algo, mas a gente não tem maturidade para desenvolver aquilo que foi entregue em nossas mãos. Entendeu? Então, assim, você não vê uma criança dirigindo um carro. Por quê? Porque ela não tem maturidade para controlar a máquina que está sobre as mãos dela. Entendeu? Ela vai acabar destruindo aquele carro. Entendeu? Então, assim, gente, a gente pede tanto, a gente precisa de cristãos dentro da política. Realmente, a gente precisa de cristãos dentro da política. A gente precisa cristãos, diretores de grandes startups. Realmente, a gente precisa. Entendeu? Mas, cara, que sejam cristãos com maturidade. Com maturidade. Opa. Que sejam cristãos com maturidade. Entendeu? Para que possa desenvolver, cara, de uma forma sábia, tudo aquilo que foi entregue em mãos. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente quer pular processos. A gente não desfruta do processo, entendeu? A gente não desfruta daquilo que está sendo gerado no agora, sabe? E aí a gente acaba tendo crises de identidade. Entendeu? A gente acaba tendo crise de ansiedade, entendeu? Porque o Brasil, né, é um dos países assim que encabeçam a lista de doenças psicossomáticas, entendeu? Ansiedade, depressão, entendeu? Justamente porque a ansiedade é excesso de futuro. Então a gente não vive o agora, né? A gente não desfruta do agora, daquilo que está acontecendo no hoje, porque a gente está pensando no amanhã, cara. Se vai acontecer, se não vai acontecer, e deixa de viver o agora, né? Deixa de curtir o processo, entendeu? Deixa de colocar estacas, sabe? Colocar fundamentos, né? Para que realmente quando chegue o tempo de Deus, né? O novo de Deus, a nova estação na sua vida, você esteja com uma estrutura firmada para aguentar tudo aquilo que está por vir, entendeu? E a parte mais importante é você erguer as estruturas, né? Porque, cara, um edifício sem estrutura vai abaixo, né? Vai abaixo, não tem sentido nenhum. E aí acontece o quê? Você acaba ficando machucada. Entendeu? Aí você chega e fala, a igreja me machucou. Não, cara. Sabe? Deu passo maior. A igreja não. A gente não Leandro Vieira, a igreja não. Coitada da igreja. A igreja não. Cara, a gente precisa entrar nesse lugar mesmo dessa mentalidade de, cara, eu preciso viver o agora, porque o agora tá me trazendo algo que, cara, amanhã eu vou precisar daquilo que eu tô vivendo. E é muito louco, hoje, né? Porque assim, às vezes, se eu pular, eu perco. Às vezes, Deus, ele te dá um mimo de você entender aquilo que vai acontecer daqui 5 anos. Entendeu? Então, assim, ele te dá, cara, o flash, ó, daqui 5 anos vai acontecer isso, entendeu? Não, joga uma profecia. Mas a questão ali. é, o que você vai fazer no agora, para que quando chegar daqui 5 anos você esteja preparada para isso? Entendeu? Talvez já seja mesmo jogar algo assim pra, tipo, ó, se prepara. Então, muitas vezes a gente negligencia muito o agora, sabe? E não se prepara para amanhã, entendeu? Não se prepara para aquilo que está por vir. Entendeu? Para aquilo que Deus falou para você, para aquilo que Deus está te direcionando, sabe? Então a gente negligencia. A gente negligencia muito isso, sabe? E não se prepara, cara. Entendeu? E aí chega amanhã, você não tem as ferramentas certas para viver aquilo, porque você simplesmente não se permitiu ir atrás dessas ferramentas, receber essas ferramentas. Que às vezes só são entregues nesse momento do processo, né? Do crescimento, do amadurecimento. E é muito nítido que você viveu tudo isso, foi discipulado e tal, e agora você viveu esse processo, né? De receber, de gerar o discipulado, e agora você fala, mas você fala com maturidade, com entendimento, porque você viveu aquilo de verdade, né? Você tem de fato uma bagagem, mas não só porque você ouviu falar, você viveu isso. Sim. Né? Josué Gonçalves diz algo muito interessante, assim, ele fala que a gente é uma construção interminável. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tá colocando um tijolinho novo, um pilar novo ali, né? Então, sempre para vir o next level, né? O próximo nível, assim. Uau! E é isso que a gente quer trazer para esses jovens aqui do IGO, esse entendimento de ser preparado, porque a gente em todo tempo a gente está sendo preparado por Deus para ser levado, conduzido a algum lugar, né?
seja para uma família, seja para a empresa que você trabalha, seja para você anunciar o evangelho, talvez no açougue, seja para você, às vezes, nem anunciar com as suas palavras, mas com as suas ações, né? Só que sem esse lugar de você ser maduro o suficiente, talvez a gente não consiga fazer essa separação de tipo secular e igreja, você acaba se misturando, né, com a gente buscar secular. a maturidade, né? A gente ansiar pra gente ser diferente de verdade, né? Isso, né? A gente buscar isso firmemente, entendeu? Ter, de fato, Cristo gerado em você, né? Sim. O caráter dele, né? Sendo gerado em você dia após dia, assim. Na vida ordinária, entendeu? Assim, no simples. Porque muitas vezes a gente espera um evento, entendeu? Mas a gente pode revelar Cristo no simples, sabe? Numa mesa bem arrumada, entendeu? Paulo fala, né? Quer comais, quer bebais, quer fazer tudo, fazer para a glória de Deus. Então, se você vai costurar, costura para a glória de Deus, entendeu? Se você vai ensinar dentro de uma sala de aula, cara, exerça a sua função com tanta excelência que quando as pessoas olhem para você, elas vejam Cristo através daquilo que você está fazendo, sabe? Então, não esperar um evento, sabe? Uma conferência, uma mega conferência, entendeu? Com 7.000 pessoas, sabe? Uma igreja linda, maravilhosa. Não, mas dentro da sua casa, sabe? Dentro da sua família, entendeu? Na sua roda de amigos, no seu local de trabalho. Algo muito interessante que eu escutei foi que todo lugar é lugar para revelar Cristo, entendeu? Então, aonde você estiver, cara, revele Cristo, sabe? Através das suas atitudes, através da sua fala, né? Através da forma que você pensa, entendeu? Que as pessoas possam ver Jesus através daquilo que você faz. Porque a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Para que a gente manifeste isso, né? Sim. Isso é incrível, Fê. Eu queria saber, hoje, que você viveu tudo isso, você está carregando tudo isso. Fala pra gente um pouco sobre estar neste lugar, né? Hoje você está num lugar de estar se assentando à mesa, né? Se alimentando desse banquete. Você passou por todo esse processo que você falou do encontro, de aprender, né? De ter alguém ali do seu lado, o acolhimento, até que você começou a derramar isso. E agora você não só derrama isso, não só discipula, caminha junto, mas hoje você carrega uma mensagem, né? Hoje você está anunciando uma mensagem que foi gerada primeiro no seu decorrer aí do seu processo. Cara, que mensagem que você carrega? A gente sabe que você está anunciando, falando sobre discipulado, levando isso para as igrejas, né? Mas que mensagem que você carrega, que queima em você, assim, acerca do evangelho, de que você fala, cara, eu quero que as pessoas percebam, vivam isso. Isso é algo que eu tenho no meu coração. O que queima em você? Sim, ultimamente, assim, tenho pensado muito em relação a isso, sabe? Que hoje o que me consome muito, assim, são duas coisas. Que é a questão do discipulado, né? Então, essa questão de formar discípulos, né? Parecidos com Jesus. E o amor do Pai, sabe? Assim, o amor de Cristo, sabe? O amor de Deus. Então, que isso é revelado no discipulado também, é revelado né? No discipulado também. Tá tudo linkado, né? Então, assim, são duas mensagens que eu quero morrer pregando, sabe? Eu quero morrer proclamando essas duas mensagens, assim. De ser uma pessoa que fale muito sobre o amor de Deus, sabe? Que não só através de palavras, mas sim também através das minhas atitudes, né? No meu dia a dia, com as pessoas que estão ao meu redor, né? Também com as pessoas que não estão ao meu redor, né? E incentivar, sabe, cara? As pessoas se tornarem mais parecidas com Jesus, sabe? Gastar minha vida nisso aí, sabe? Gastar minha vida com vidas, né? Com aquilo que realmente é eterno, né? Com aquilo que realmente tem valor. Uma vez Josué falou algo muito interessante para mim, B. Ele falou que hoje em dia, né, a gente está valorizando os bens materiais e coisificando a família, coisificando as pessoas, entendeu? E aí eu parei para pensar nisso, né? E a grande verdade é isso, cara, porque muitas vezes a gente prefere passar
12 horas dentro do nosso trabalho do que passar 2 horas com nossos filhos, entendeu? Brincando com o nosso filho, sabe? Ou 1 hora na sua mesa com a sua esposa, entendeu? Escutando a sua esposa, né? E a gente perdeu esse valor. Porque quando a gente fala de família, quando a gente fala de pessoas, de vidas, é tão comum que a gente acaba desvalorizando isso, sabe? E aí a gente passa por um irmão na rua que tá passando fome e frio e a gente acha que aquilo é normal. E a gente não estende a mão para ajudar essa pessoa, entendeu? E não, cara, não é normal, porque é um filho de Deus ali passando necessidade, entendeu? Então, é essa mensagem que eu tenho carregado, sabe? Que é muito forte, sim, o discipulado, mas também falar sobre o amor de Deus, sabe? Sobre o amor do Pai. Então, como eu só tenho uma vida, né? Eu quero gastar ela inteirinha nisso, entendeu? Com todas as minhas forças, até quando Deus me recolher para Ele. Sabe que você começou a falar? Eu lembrei de quando você começou a contar de como você, a primeira vez que você voltou, parece que você estava num culto e o Davi Lago estava ministrando no acampamento de Jesus Cop, e você foi constrangido pelo amor do Pai, né? Sim. Foi isso que te pegou. Aham. Engraçado que tudo aquilo que a gente carrega, às vezes a gente fica tateando, procurando, qual é o meu propósito, que não sei o quê. Mas, cara, tudo aquilo que a gente carrega, que o Senhor coloca em nós como pra gente derramar, né? Ele sempre vai colocando ao longo do nosso processo. Sim. Exatamente aquilo. Cara, hoje essa é a sua mensagem, é algo que você queima pra derramar, mas isso foi sendo colocado em você aos poucos. E se você não tivesse vivenciado esses processos todos, não tivesse se permitido viver tudo isso, sim, talvez essa mensagem não ia estar tão construída em você, né? Como tá agora. Sim. E na verdade, a gente é feito de experiências, né, Bê? Entendeu? Então, assim, teve muita coisa que eu vivi, né? Muitas experiências que eu vivi na minha vida que formaram algo em mim, entendeu? Que construíram algo no Felipe, né? Então, por exemplo, né? Tem o açaí do Pará, né? O açaí do Pará é totalmente diferente do açaí de São Paulo. É forte, entendeu? Dá nem pra tomar. Então, se eu chegar para uma pessoa e falar assim, que você pode, uma pessoa que nunca experimentou, tá, o açaí do Pará, e chegar para ela e falar assim, você consegue me falar sobre o açaí do Pará? O gosto que tem, a textura que tem, como que é? Ele vai saber falar para você? Não, por quê? Porque ele não teve a experiência, entendeu? De ter experimentado algo, né? Então, agora imagina só, você, né, que experimentou do amor do Pai, né? E saber, cara, que você pode desfrutar disso todos os dias. E assim, não é experimentar. Eu tô falando em habitar, tô falando de todo dia você tá podendo estar ali, cara, experimentando do amor de Deus, sabe? Deus derramando o amor dele em você, entendeu? Então não é o pouquinho, mas ele tem um oceano, cara, pra você se lambuzar nesse oceano. Em tudo, entendeu? Em todo tempo. Em todo tempo, sabe? Não é nada escasso, mas tudo com abundância, entendeu? Então, tem muitos irmãos nossos aí fora, cara, que ainda não experimentaram um pouquinho do amor de Deus, né? Que vai levar eles pro abundante, entendeu? Eles têm esse entendimento, essa clareza, que não é no pouco, na escassez, mas sim, cara, tem algo mais fundo para você ir, entendeu? Não é a água batendo na canela, não, cara, é pra você mergulhar, sabe, num relacionamento com ele, num amor dele, sabe, na graça dele, entendeu? Então, cara, o bastão tá nas nossas mãos, né? A questão é, o que a gente vai fazer com esse bastão? Cara, eu acho que essa é a minha mensagem. Eu acho não. Isso é o que eu carrego, sabia? De querer que as pessoas vivam. Cara, tem muito. E por que se conformar só com um pouco? Tem muito, tem muito. A gente sempre é tocado com algo diferente, né? Fê, deixa eu te perguntar agora, pra gente dar uma finalizada. Não, eu quero fazer outra coisa com você. O que é? Ping-pong? Como é que... Bate-bola. Bate-bola. Mas antes de finalizar, eu tenho uma última coisa que eu queria que você deixasse aqui para os jovens. Que você
falaria pra essa juventude que, cara, ainda tá muito parado nesse lugar de, ai, o que Deus tem pra mim? Qual é o meu propósito? Qual que é o meu ministério? A galera muito presa nisso e às vezes não fluindo, não se permitindo viver, não ir caminhando, não vivendo os processos, muito preocupada com o lá na frente, né? E o que você poderia falar assim para essa galera que tá vivendo isso agora, que não conseguiu sair disso ainda? Cara, se eu fosse dar um conselho, o conselho seria: gaste sua vida conhecendo a Deus. Entendeu? Gaste sua vida se relacionando com Ele. Porque aí você vai ter a resposta para todas as suas dúvidas. Entendeu? Então, a palavra fala, né, que a eternidade é conhecer a Deus, né? Então, por que a gente não vive isso desde o já? Entendeu? Desde agora, né? Então, assim, gaste sua vida se relacionando com Deus, cara. Gaste sua vida conhecendo a Deus, né? Que você vai ter resposta para tudo, né? Então a gente perde muito tempo, cara, com coisa desnecessária, de verdade. Então, assim, gaste seu tempo com aquilo que realmente é valioso, sabe? Aquilo que realmente é prazeroso, sabe? Aquilo que realmente vale a pena, entendeu? Então, gaste sua vida, jovem e gol, conhecendo a Deus, se relacionando com Ele, ansiando a presença dele, sabe? Enquanto não chega, busque ao Senhor, Busca né? o Senhor, cara. É isso. Com toda a sua força. Vamos fazer um bate-bola rapidão? Não, vai. Eu sou meio devagar, viu? Assim. Vai dar bom, Vamos a gente ver. vai conseguir. Peraí que eu peguei umas perguntinhas pra ajudar a gente aqui. Não vai ser muitas, não. É uma palavra? É, tipo assim, eu vou falar uma coisa e você tem que responder com uma palavra. Tá. Que vier na mente. Nossa. Vamos ver. Quer respirar? Bora. Pode? Tá pronto? Bora. Tá. Vamos lá. Uma pessoa da Bíblia. Paulo. Um versículo. Mateus 28:18. Sabe falar? Jesus, aproximando-lhe, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Muito bom, muito bom. Um livro. Um livro. Em busca de Deus. Um momento. Um dia que eu conheci a Cristo. Um carnaval. Forte. Também escolheria esse. Uma palavra. Amor. Um lugar. Um lugar? Ai. Estados Unidos. Uma pessoa viva. Meu pai. E a última. Defina Deus em uma palavra. Pai. É isso. Pai. Muito Legal. bom. Muito bom, gente. Bom. Obrigada, Fê. Valeu, Bê. Deus Foi abençoe. Foi muito muito bom estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Espero que tenha Demais. sido legal o papo. Conta comigo aí. Que precisar, tô à disposição. É isso aí. Muito obrigada. Eu sei que a gente foi muito edificado com a sua história, com as dicas que você deixou aqui pra gente. E obrigado, volte sempre. Opa, tô à disposição. Quando quiser, é só chamar. É isso aí, gente. Obrigada.